Querido irmão, querida irmã, eu afirmo para você, sem medo de errar, o verdadeiro pregador usado por Deus, o pregador que é usado de maneira poderosa para transformar a vida das pessoas, ele começa o seu ministério dentro da sua casa. Não é na igreja que ele começa o seu ministério. Eu quero ler um texto com você que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Jesus Cristo falando aqui a respeito da oração. Leia comigo na sua Bíblia. Pegue a sua espada e acompanhe comigo. E você vai perceber o que Jesus quer ensinar para você e para mim. Diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha que texto incrível esse daqui de Jesus, há mais de 2000 anos falando com você e comigo. Deus, ele recompensa você e a mim. Se você quer ser um pregador de verdade, usado pelo Pai, usado pelo Filho, usado pelo Espírito Santo de Deus, cheio de unção, cheio de poder para transformar a vida das pessoas, para fazer com que essas pessoas chorem, para fazer com que essas pessoas tenham o desejo de ouvir você pregar cada vez que você for na igreja, ou seja lá onde que você pregue, no YouTube ou nas redes sociais. E também nas ruas, é claro, porque eu sempre digo aqui no canal, nós pregamos não é só dentro da igreja, nós pregamos em todos os lugares que nós estamos. Principalmente nós pregamos dentro da nossa casa, para a nossa família, pregamos para os vizinhos, pregamos na escola, no trabalho, na faculdade, pregamos na fila de um banco quando estamos, numa farmácia, num supermercado. Em todos os lugares que estamos pregando o evangelho. E você que deseja ser um pregador para pregar na igreja e também fora da igreja, dar o exemplo como Jesus Cristo deu, porque Jesus foi o maior de todos os pregadores. O seu ministério ele precisa começar dentro da sua casa, no seu quarto, em secreto, quando só o Pai vê você, quando não é só os irmãos que estão vendo você lá na igreja. Porque muitos querem fazer bonitinho na igreja, querem se aparecer para os outros na igreja, querem ter poder, status, fama, reconhecimento. Mas o que João Batista disse, convenha que ele cresça, Jesus Cristo, e que eu diminua. Jesus disse, o que for humilhado será exaltado. O verdadeiro pregador que modifica a vida das pessoas, é claro, por intermédio do Espírito Santo de Deus, como diz no livro de João, capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence as pessoas. Não é você, não sou eu, não é a nossa oratória, não é o nosso falar bonito, não é as nossas roupinhas, não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é nada disso. É o Espírito Santo, quando nos consagramos, quando nos entregamos, pedimos poder, autoridade, inspiração, capacidade. O Espírito Santo entra em nós, controla a nossa vida. Quando vencemos os nossos pecados, os desejos da carne, quando temos intimidade, relacionamento, pedimos poder. Ele habita em nós, ele controla a nossa mente, ele fala por nós. Quando isso acontece, quando você começa a procurar isso dentro da sua casa, fazer isso dentro da sua casa e não só na igreja, você se torna um verdadeiro pregador. Um pregador diferente, um pregador humilde, um pregador que quer exaltar Cristo, um pregador que quer falar sobre o reino dos céus, porque toda a Bíblia aponta para Jesus. E Jesus aponta para o seu retorno nas nuvens do céu com poder e grande glória, como diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram, ou seja, aqueles que furaram ele, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Você se torna um pregador cheio de unção, cheio do poder de Deus. Um verdadeiro pregador, não um falso pregador, não um falso profeta, não um falso mestre, mas você se torna um verdadeiro pregador quando você começa a buscar Cristo dentro da sua casa. Quando lá no seu quarto, quando ninguém te vê, quando a tua esposa não te vê, quando o teu marido não te vê, quando os teus pais não te vê, quando os irmãos da igreja não te vê, só Deus pode ver você. Você está de joelho no chão, você está clamando, você está suplicando, você está pedindo poder, você está chorando nos pés de Cristo, você está se humilhando nos pés de Cristo, clamando para que Ele transforme o seu coração, a sua mente, clamando para que você abandone os pecados, comece uma nova vida, ande em santidade de vida, em pureza. Peça que você comece a pensar nas coisas do céu e buscar as coisas do céu e deixe a vida antiga para trás. E você possa se tornar santo, puro, separado desse mundo, equilibrado,
Quando isso acontece, você começa a clamar pelo Espírito Santo de verdade, querendo uma transformação na sua vida. De dentro para fora, você se transforma num verdadeiro pregador. E eu afirmo para você, quando isso acontecer, você vai transformar o seu público. As pessoas vão chorar. Mesmo aqueles que não quiserem mudar, eles vão ver que o Espírito Santo está em você. Eles vão ver o poder de Deus em você. Talvez sintam ódio de você porque o inimigo vai atuar na mente deles. Mas eles vão reconhecer. As pessoas vão chorar. Porque nas minhas pregações, os jovens, 16 e 17 anos, estão chorando. E aí um deles falou, por que tu sempre faz as tuas pregações choráveis? Eu sempre choro. Eu digo, não é eu. É o Espírito Santo. Tudo que eu faço é me colocar de joelho na presença de Deus. Eu sou um baita de um pecador também. Mas eu falo para Deus, Senhor, eu não quero mais pecar. Eu quero vencer a carne. Eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu quero ser diferente. Eu quero ser um pregador de verdade. Eu quero fazer a diferença na minha vida, na minha casa e na vida das pessoas. Me transforma, me purifica. Várias vezes meu coração estava duro e eu disse para Deus, Senhor, eu estou com o coração duro. Não consigo nem chorar diante dos teus pés. Tira esse coração de pedra. Me dê um coração de carne. Me ajuda, por favor. Eu suplico, por favor. Eu imploro, por favor. Eu clamo, por favor. Me transforma para que eu possa fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas. E se você quer fazer a diferença na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, comece dentro da sua casa. Ore dentro da sua casa. Clame dentro da sua casa. Suplique dentro da sua casa. Jejue na sua casa. Estude a Bíblia na sua casa. E quando você chegar no culto, quando você chegar na igreja, você vai fazer a diferença, porque o Espírito Santo vai estar atuando em você. Se esse é o seu desejo, eu quero orar por você. Mas antes, no link da descrição, tem um acesso à minha comunidade. Se você quer aprender a pregar como Jesus Cristo, cheio do poder do Espírito Santo, cheio de unção capaz de transformar as pessoas, é o lugar aqui onde você deve clicar. Você vai aprender aqui em 8 aulas de 30 minutos a 50 minutos como você pregar como Jesus Cristo, sem ter aí uma formação teológica na sua vida. Lá você vai aprender de maneira prática o que é uma pregação, qual é a importância da pregação e o que você precisa ter em sua vida para poder pregar. Também você vai aprender a montar uma mensagem poderosa, um esboço, para poder pregar para os seus irmãos na igreja e acordá-los. Também você vai aprender a pregar para adultos, para jovens e também para pessoas de fora da igreja. E mais uma aula bônus ensinando você tudo sobre rodas de pequenos grupos, visitações e muito mais. Então, link na descrição e agora convido você a orar junto comigo. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória por Tua bondade, misericórdia, fidelidade, poder e amor. Muito obrigado, Pai, por o Senhor nos ensinar aqui sobre o verdadeiro pregador. O verdadeiro pregador é aquele que começa a buscar poder dentro da sua casa, para depois transmitir esse poder para outras pessoas. Pai, que o Senhor possa nos ajudar a sermos verdadeiros pregadores, pessoas que buscamos unção, poder, o Teu Espírito Santo dentro da nossa casa, para depois fazermos a transformação na vida de outras pessoas lá fora, tanto como na igreja, como no nosso trabalho, na escola, na faculdade e com as pessoas que temos contato no nosso dia a dia. Que esse seja o meu desejo e o desejo dos irmãos que estão aqui comigo, em nome de Jesus. Amém! Querida e querida irmã, vou deixar um vídeo aqui na tela para você assistir e continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, uma boa noite para você, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!